Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então à pergunta dela que diz assim: André, eu era apaixonada por um ser, ajudei, corri atrás e na hora que mais precisei, levei um chute na bunda. Veja bem, minha querida, o que você viveu e você relata aqui machuca, certo? Machuca porque a gente oferece entrega e aí depois a gente não recebe. Então assim, machuca porque não é só rejeição. Muitas vezes é quebra de um vínculo, que fazia sentido para você e um sentido que você atribuiu àquilo. É isso. Então é quebra de um vínculo e quebra de um sentido que você atribuía àquilo. Sabe, eu estou fazendo algo e eu dou significado, sentido àquele algo que eu estou fazendo. Só que aí é que tá. Vamos supor, é igual, por exemplo, um católico. O católico tem sentido. Ele ter a imagem de Nossa Senhora na casa dele e tal, tem sentido. E todo mundo deve respeitar isso. Infelizmente tem gente que não respeita. Você deve respeitar aquilo. Então, tá vendo? Tem sentido para mim. Mas, como eu estou dizendo, tem gente que não respeita. Uma pessoa chegaria a tirar sarro, por exemplo. Outro chegaria ao absurdo de falar umas coisas sem noção aí para esse católico que... Entendeu? Então você está vendo que eu coloco sentido naquilo. Onde eu coloco sentido, o outro vem e passa por cima como um rolo compressor. Então eu me sinto machucado naquilo, eu me sinto ferido. Eu fiz, eu corri atrás, eu ajudei e na hora que eu precisei tomei um chute na bunda. Porque a pessoa não pôs o mesmo sentido, é isso que eu quero dizer. Assim como o católico tem um sentido naquilo, o outro não põe o mesmo sentido e, além de tudo, despreza. Então, isso acontece nas relações amorosas, onde eu tinha um significado e um sentido que eu estava dando aquilo e depois eu percebi que o outro não dava o mesmo sentido de jeito nenhum. Era um sentido totalmente oposto. E olha lá se um dia ele deu algum sentido àquilo. Então, você não levou um chute apenas da pessoa, mas da história que você construiu dentro de você mesma. Então, você se envolveu de verdade, é o que eu falei, eu dei sentido para aquilo. Então, eu me envolvi de verdade, eu ajudei, eu estive presente, eu me envolvi emocionalmente. E aí, na hora que você precisou, a pessoa não sustentou esse vínculo que eu criei. A pessoa escolheu sair e mostrou o limite emocional dela. E veja bem, isso não significa que tudo foi falso, mas significa que o nível de entrega não era o mesmo. E aqui já vem uma chave de leitura. Se o nível de entrega não era o mesmo, ainda bem que ele foi. E aí serve de aprendizagem, serve de alerta. Bom, amanhã ou depois, quando eu estiver conhecendo alguém, deixe eu me atentar se a pessoa está entregando no mesmo nível que eu entrego. Então, será que não é mais conveniente eu ir entregando aos poucos? Porque se eu já vou entregando muito, eu vou entregando tanto que muitas vezes esse meu desejo de conquistar o outro, esse meu desejo de querer mostrar para a pessoa que eu sou a melhor opção que ela pode ter, eu só quero entregar. Eu nem estou avaliando se o outro está entregando. Ou seja, eu nem estou avaliando se eu estou recebendo. Eu só quero entregar, porque eu quero mostrar para o outro que se ele me escolher, eu sou a melhor pessoa do mundo. Ou seja, preciso tirar as lições disso. Para que amanhã, quando eu estiver conhecendo alguém, que eu vá me entregando aos poucos. Porque quando eu estou me entregando aos poucos, eu estou conseguindo avaliar o quanto que o outro também entrega. Ou seja, o quanto eu também recebo. Então dói, né? O que você está sentindo... Porque dói, porque você não imaginou que o outro fosse agir dessa maneira. Então dói. Agora, veja bem, o problema não foi eu ajudar. Aqui precisa tomar cuidado, porque assim, o problema não foi ajudar. Em partes foi também. É que o que eu quero dizer aqui é que ajuda, a gente sempre pode ajudar a outra pessoa. Mas tem que tomar cuidado, porque às vezes eu só quero ajudar nesse intuito de querer mostrar que eu sou a melhor pessoa do mundo. Então, nesse sentido, está errado. E, veja bem, o grande problema também é eu ajudar uma pessoa que é incapaz de devolver. Ou seja, não tem reciprocidade.
Por isso que eu digo que se eu quero só ajudar, eu nem dou espaço para ver se o outro também entrega de volta. Se ele também se doa. Porque se ele também não se eu vejo que ele não se doa, não tem reciprocidade. Então eu já nem vou fazendo. Eu paro. Princípio para que uma relação aconteça é a reciprocidade. Agora, o que eu digo aqui que você tem que tomar cuidado, tá? Porque esse é um erro muito comum de acontecer em situações assim. Qual erro? É quando você transforma a dor, porque sim, né? Você está aí, né, machucada, estou sentindo dor por essas coisas que aconteceram. Então cuidado quando você transforma essa dor em culpa excessiva, em autocrítica. Então agora, sabe, tá vendo? A culpa. Eu fico me criticando, fico me diminuindo porque eu sou uma idiota, porque eu sou... Não. Aí começo até a questionar o meu próprio valor. Então, presta atenção e presta bastante atenção no que eu vou dizer agora. Quem abandona não define o valor de quem foi abandonado. Então, isso aqui é um fato, gente. A pessoa que me abandonou não está definindo o meu valor. Oxe, só que me faltava. A pessoa me abandonou e o fato dela ter me abandonado define o meu valor? Se eu partir desse princípio, se eu partir do princípio de que então eu não tenho valor porque fui abandonado, amanhã, quando alguém me quiser, eu vou sentir valorizado. Aí, ó, você tá vendo? Então, me abandona, perco valor. A hora que alguém me quer, ganhei valor. Então, eu sempre estarei flutuando a partir das ações do outro. Nunca vou estar centrado, focado, enraizado em mim. Por isso que depois sai de uma relação ruim e entra em outra pior. Por quê? Porque quando o outro me abandona e eu me sinto então um fracasso e sem valor, a hora que alguém me quiser é como se fosse preencher esse valor que eu perdi. Ou seja, eu deposito todas as minhas fichas nessa outra pessoa que está me querendo agora. Ou seja, o ciclo se inicia tudo de novo com um agravante. Agora pior porque é para compensar a perda de valor anterior. Vocês estão entendendo como que o processo pode ser destrutivo? E deixa eu te falar uma coisa. Sabe aquele negócio que eu falei de eu quero entregar, eu quero ajudar, eu quero fazer para o outro. Isso mostra também, muitas vezes, uma pessoa com baixa autoestima. Que eu não tenho confiança no meu próprio valor, por isso que eu preciso fazer para provar que eu sou alguém interessante. Porque eu não me vejo como alguém interessante. Então, primeiro que tem que prestar atenção nisso que eu estou dizendo aqui. Talvez isso fale também sobre a maneira como eu me vejo. E outra coisa que eu tenho que ter clareza é que dar tudo não cria vínculo sólido. Não é porque eu estou dando, porque eu estou entregando, que o vínculo que eu estou criando com a pessoa está sendo sólido. Se o outro não tem estrutura emocional para isso. Às vezes a outra pessoa não tem estrutura emocional para desenvolver uma relação sólida e saudável comigo. Agora uma dica de ouro eu vou te dar aqui. Passe a enxergar a pessoa pelo que ela fez, não por aquilo que você sentiu. Presta atenção, que essa aqui é uma dica de ouro. Passe a enxergar a pessoa por aquilo que ela fez, não por aquilo que você sentiu. É por isso que tem gente que termina relacionamento, por exemplo. Então, aqui eu estou falando até de relacionamento, não estou falando nem de uma pessoa que você estava investindo. Então, por exemplo, a pessoa teve um relacionamento de 1 ano, aí a outra pessoa termina. E eu fico arrasado, vou lá no fundo do poço. E a outra pessoa terminou pisando na bola mesmo. Sabe? Não deu justificação, simplesmente de um dia para o outro falou que não queria mais, bloqueou, não teve responsabilidade afetiva nenhuma. Me jogou na lama. Aí sabe o que acontece? Ou seja, o outro, olha o que ele fez, não teve responsabilidade afetiva, te descartou como se descarta um copo descartável. E aí sabe o que acontece? Ao invés de você focar nisso, no que a pessoa fez, eu fico focado no que eu sentia por ela. Porque era maravilhoso, porque não sei o que, eu nunca vou encontrar ninguém daquele jeito. Você está entendendo? Eu tenho, que focar no que a pessoa fez, não no que eu sentia por ela. Porque aí muda a chave de leitura. Quer vir aqui para o atendimento online, onde a gente vai bater papo, vou mergulhar aí na sua história para que de fato eu possa entender o que está acontecendo e assim conseguir te ajudar? É só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. Lá você vai ver todas as opções de atendimento, os valores, tudo certinho.
inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.